Meus amados, é bom estar com vocês e hoje estamos gravando aqui em casa, esse culto de quinta-feira. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida e Deus nos trouxe uma palavra que vai meditar, quero falar um pouco sobre fé e os discípulos nos mostram isso com Cristo Jesus e vamos ouvir dois cantos que falam um pouco sobre isso também. Certamente Deus vai abençoar você. Eu peço que você fique conosco até o final desse culto de hoje para que Deus venha falar profundamente no teu coração. Vamos ouvir os cânticos e logo em seguida a ministração da palavra. Que Deus te abençoe, fique com Ele em nome de Cristo Jesus. Meu boa noite para vocês. Eu creio que Deus está conosco. Estou gravando nesse momento, eu estou sentindo um pouco de frio, então o clima está bem gostoso aqui em Goiânia, e então estou usando minha jaqueta de frio aqui. Mas eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Vamos ao texto bíblico. Eu quero comentar hoje um texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, os versículos 35 ao 41. O texto diz assim, então vamos ao texto que Deus tem para nós nesse momento de estudo bíblico. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava no barco,
dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto chama bastante atenção. Se observarmos, esse texto ele fala de fé. Se observarmos todos os textos anteriores, Jesus Cristo ele estava com seus discípulos. E a ideia desse texto é exatamente argumentar, trabalhar a questão de acreditar, trabalhar a questão de fé aos discípulos ali. Entendemos então, o texto nos mostra isso, são dias de aprendizado para os discípulos que outrora serão apóstolos, porque Jesus Cristo iria depois, tá? Ele morreria na cruz do Calvário, e os discípulos ficariam aqui e seriam aqueles que então argumentar, que então anunciar a palavra depois da ida de Cristo Jesus para os céus. Esse texto, então, é exatamente o ensinamento para aqueles que então iriam segui-lo posteriormente a caminhar com Jesus Cristo. E o texto, então, fala que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Se observarmos aqui, foi uma ordem dada àqueles que o seguiam, aqueles que andavam com ele, para que eles passassem para outra margem. Os discípulos, eles eram homens, eram pessoas que conheciam do mar, eles sabiam então como navegar, eles sabiam como remar ali então. Jesus Cristo entrou no barco juntamente com eles e os que estavam com ele, então, passaram para o outro lado, naquele barquinho. E eles estavam remando, caminhando. Aqui era exatamente o Lago de Genezaré, um lugar muito conhecido na Bíblia. Alguns milagres aconteceram à beira ali. A pesca maravilhosa aconteceu justamente na beira desse lago aqui. Então, era o momento, então, de Jesus Cristo ensinar fé aos discípulos. E o texto fala que eles despediram a multidão, aqueles que estavam de um lado, foi despedida a multidão, e eles entraram no barco, e então foi romper naquele mar ali, no Lago de Genezaré. E algumas coisas acontecem dentro daquele, então, lago, e dentro também do barco ali, que é um ensinamento para os discípulos, que é um ensinamento para você também, nessa noite de quinta-feira. O texto fala, versículo 37, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Havia grandes montanhas ao lado do lago. E era como se houvesse uma depressão, o lago ficava bem baixo. E aquele vapor quente, úmido, subia, encontrava algum vento frio. E isso provocava uma espécie de redemoinho ali. E fazia com que as águas fossem agitadas ali. E muitas vezes provocava algumas ondas grandes. E aqueles barcos, não os barcos de hoje, era fácil eles irem à deriva e afundar-se naquele lago. Porque as ondas vinham, o vento vinha, soprava e teria que ter muita habilidade aquele pescador, aquele remador, para que o barco então não afundasse. Então, era nesse contexto que os discípulos estavam ali, que os seguidores de Jesus Cristo estavam ali. E o texto fala um pouco abaixo que Jesus Cristo estava dormindo tranquilamente. Dá a entender que ele estava em boas mãos, porque eram homens de pesca, eram homens dados ao mar, homens dados, então, as circunstâncias que poderiam acontecer. E os discípulos, então, estavam ali remando aquele barco, que dá a entender, então, que já estava à deriva, quase que a afundar. Vamos tentar buscar as aplicações para a nossa vida aqui. A princípio, o versículo logo de início diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Eu acredito que Jesus Cristo chama você e a mim, não para ficarmos parados, mas passarmos para o outro lado. A ideia é que há algo que eu possa fazer aonde eu estou e onde Jesus Cristo vai mandar eu ir. Dá a entender que foi uma ordem dada e que ele sabia que o outro lado teria alguém que precisava de mim e de você. E os discípulos então foi chamado então para ir para o outro lado e eles foram. Interessante é que quando Jesus Cristo nos dá uma ordem, ele determina algo para nós, ele está no barco. Talvez eu e você não perceba, pensamos a algum momento que Jesus Cristo não está em ação sobre nós, mas ele está lá sim. Ele está entendendo que eu e você
podemos passar para o outro lado e sermos fortes o suficiente para crer e confiar que as coisas irão acontecer segundo a vontade do nosso Mestre, segundo a vontade do nosso Deus. Então, voltando ao versículo 37, então levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, isso trazia uma espécie de pavor, uma espécie de medo para os discípulos que ali estavam. Mas Jesus Cristo continuava no barco ali. Algumas vezes eu e você não percebemos no perigo que Jesus Cristo está comigo, está com você. E Ele pode te socorrer. Ele vai te socorrer. E chega um momento da nossa vida que Jesus Cristo ele começa a dar alguns testes de fé para mim e para você. Os discípulos já tinham visto grandes coisas acontecerem, alguns milagres acontecerem, curas acontecerem. E Jesus Cristo começa então agora a mostrar uma nova etapa para eles. Fica observando se para mim e para você, algumas coisas que acontecem em nossa vida, que acontecem nos dias de hoje, né, algo que Deus está colocando diante de nós, para que nós possamos entender que Ele está conosco e como se fosse um teste de fé. Será que Ele não está colocando um teste de fé para você que me ouve, nesse exato momento? Como está a sua vida? Tem percebido que o seu viver é um teste de fé de Deus na sua vida? E que Ele está no barco e que não te abandonou, que Ele vai continuar com você? Esse texto ele é rico em nos mostrar algo primordial para o nosso crescimento com o nosso Deus. Vamos continuar com o texto. O texto, o versículo 38 diz: E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Para os discípulos, Jesus Cristo não estava dando a mínima para eles. Mas para Jesus Cristo, ele sabia que os discípulos poderiam contar com ele a qualquer momento. Bastavam eles dizer: Mestre, estou aqui. Então os discípulos não tinham entendido, não tinham compreendido os milagres anteriormente. Não sabiam que foi dada uma ordem para eles que eles poderiam passar. Acredito que aqui até então os discípulos falassem para o vento e o mar parassem, ia parar. Porque era uma questão de fé, de acreditar, de confiar. Ainda mais, o próprio Jesus Cristo estava no barco ali. Então não ia perecer, não iria afundar. O verso 39 ele diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo ele levanta, ele vê a sua situação, ele vê o seu perigo e você clama para ele. Ele vai dizer para o vento, ele vai dizer para o mar, ele vai dizer para a sua preocupação, ele vai dizer para o seu temor, vai dizer para o seu medo: acalma-te e emudece. Muitas vezes, quando você vê alguma coisa, muitas vezes não é aquilo que você está vendo que vai acontecer. Às vezes os temores, os medos acontecem, chegam na nossa vida, que nós não percebemos a solução. E vamos nos definhando em nosso medo, vamos nos diminuindo em nossa preocupação. E esquecemos que Jesus Cristo está ao nosso lado para dizer: acalma-te, vento, emudece. Preocupação, fique quieta. Medo, acalma-te. A circunstância, situação que está trazendo um certo anseio para você, Jesus Cristo fala: olha, fique quieto, emudece, pare, porque eu estou aqui e ordeno para que você então quiete e não venha afligir mais essa vida. E os versos seguintes diz: então lhes disse, verso 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É como se Jesus Cristo falasse para os discípulos: eu não disse para vocês passar para o outro lado, por que vocês estão temendo? Apenas cumpra o que eu disse. Rompa, que as coisas vão parar. Eu acredito que quando Jesus Cristo ele manda você ir, ele determina você ir para o lugar, ele vai ser com você. E as coisas que impedirem, não vão lhe impedir mais. Porque Jesus Cristo é aquele que vai cuidar de você. E você vai poder então prosseguir avante até o final. Se alguma circunstância, se algo acontecer diante de você, quiser impedir que você rompa para o rumo de Cristo Jesus, quer dizer para você: creia tão somente, confie, porque Jesus Cristo é com você e você vai chegar até o destino final. Aquele lago, aquela tempestade, era uma barreira para os discípulos. O barco era algo que iria trazer o conforto para eles, que ia lhe dar então suporte.
O barco era daria suporte, mas o lago era algo que eles deviam atravessar. A tempestade foi alguma coisa que foi um obstáculo. E Jesus Cristo, Deus, é o nosso barco. Ele é aquele que nos dá o sustento, é aquele que acolhe você. As lutas, as provações são as tempestades que nos vêm. Mas a ordem de Deus é que você possa entrar no barco em Jesus Cristo, que possa vir as tempestades, mas que você venha chegar até o final. Porque Jesus Cristo é com a sua vida, Ele é com você. Que Jesus Cristo possa olhar para você nessa noite de hoje. Que você possa abrir o seu coração para Deus e deixar que Ele venha fazer a morada necessária em todo o seu viver e toda a sua vida. E finaliza o versículo 41 desse texto, dizendo: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos até aqui não tinham compreendido, não tinham entendido quem era Jesus Cristo. E talvez você também não tenha entendido que Jesus Cristo, Ele é aquele que pode fazer grandes coisas na sua vida. É necessário que você entregue o seu viver totalmente a Ele, para que circunstâncias, para que o medo não venha lhe apanhar de surpresa, para que a circunstância não venha lhe afligir, mas que a sua confiança seja totalmente no Deus verdadeiro, aquele que cuida de você, aquele que preocupa com você, aquele que anda com você. Porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho que vai lhe conduzir então até Deus. Então, se vir tempestades, se vir lutas, você pode confiar que Deus é aquele que vai sempre e sempre te auxiliar e te ajudar. Você precisa então confiar em Deus, esperar nele, porque Ele vai trazer a confiança, restabelecer confiança em você por completo, no nome gracioso de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo chamar você para entrar no barco, para que você possa romper, não tenha medo, mas vá, porque Ele é contigo e Ele vai sempre te abençoar, sempre vai te guardar até o final, onde vai acontecer todas as coisas para a bênção da sua vida. Que a sua família, que o seu trabalho, que você esteja debaixo da mão protetora de Deus, que você venha receber e experimentar toda a bênção protetora de Deus na sua vida. Apenas creia, confie. São dias que precisamos crer em nosso Deus. São dias que precisamos confiar nele, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso barco, Ele é o nosso porto seguro. Então você precisa confiar em Deus, seja qual for a circunstância que você passa nesses dias de hoje. Deus é a confiança que você precisa sempre confiar e crer. Quero orar por você, quero abençoar você e sua família. Feche seus olhos comigo, se assim você puder, e vamos orar em nome de Cristo Jesus. Pai, nessa noite eu coloco essa vida na Tua presença. Eu confio, eu creio que Deus pode restabelecer toda a confiança desse que me ouve aqui agora. Traga paz no seu coração, traga paz na sua família. Se ele ou ela não está conseguindo talvez colocar a cabeça no travesseiro e dormir, Pai, venha nesse momento trazer uma paz sobre a sua vida, para que ela possa dormir tranquilamente no Senhor, possa confiar em Deus. E se porventura estiver vindo tempestades, provações e lutas, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos dá todo o alívio. E a minha confiança, a nossa confiança é nesse Deus maravilhoso. Então olhe para nós, ó Pai, nos proteja e nos guarde de toda aflição. Oramos em nome de Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, que Deus venha te abençoar, que Deus venha cuidar de você. Você precisa confiar nele, porque ele vai te abençoar profundamente. No nome precioso de Cristo Jesus. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Amém?